vamos lá, né? Boa noite, pessoal, né? Que vocês que estão aí hoje nos assistindo, né? Sejam bem-vindos ao podcast. Hoje nós temos dois convidados muito especiais, né? Eles são os adolescentes aqui da nossa igreja e vamos estar batendo um papo com eles hoje, né? Então, se você tem alguma pergunta aí para os adolescentes, aí você pode enviar no chat do YouTube também, né? E a gente vai trocando uma ideia com eles aí ao mesmo tempo. Então, sem muitas delongas, né? Vamos lá, né? Hoje nós estamos aqui com o Miguel e com o Pedro. Dá uma boa noite aí pro pessoal, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Então, e aí, gente? Vocês estão preparados hoje? Estou preparado, estou bem suave, bem de boa. Bem suave, bem de boa. Ah, tá bom. Então vamos ver então. Opa, pronto. Vamos lá então. Eu gostaria muito que vocês se apresentassem. O nome de vocês, né? O que vocês hoje estão. Qual é a área que vocês estão agindo dentro da igreja, né? Qual a área, qual o dom que Deus deu para vocês e vocês estão fazendo para o pessoal conhecer um pouco de vocês. Quem já conhece, né? Já conhece. Agora quem não conhece vai começar a conhecer. Quem que vai começar? O Miguel começa. Tá bom então, né? Vai lá, Miguel. Meu nome é Miguel, eu tenho 14 anos, eu nasci aqui, né? Desde que... Você nasceu na igreja? Nasci, me fizeram parto aqui, né? Desde pequeno, todo domingo eu participo aqui dos cultos, né? Uhum. E eu desde pequeno eu tenho esse contato assim com o Espírito Santo, com querer entender o que estava acontecendo assim na igreja, sabe? Uhum. Eu desde pequeno eu ficava vendo o pastor pregar, né? Que na época era o pastor Claudemir, quando eu era mais novo, né? Uhum. E daí eu via e eu chegava sempre pra minha mãe e falava: mãe, eu vou ser o pastor mais novo da igreja. Eu acho que eu lembro de você falando isso. Eu falava isso. Uhum. E eu tinha certeza daquilo. Eu falava: não, eu vou me dedicar a ser o pastor mais novo da igreja. Uhum. E daí, beleza. Eu lembro que toda vez que chamavam pra ir pra frente, independente do que fosse, podia ser: você matou alguém? Era você. Vem à frente. Era você. Vem à frente, só o fato de vir à frente eu ia, entendeu? Uhum. Não tava nem que tava querendo. Uhum. E daí eu ia, e teve altas vezes que, meu Deus, eu chorava, caía, tremia, fazia 1 bilhão de coisas e sei lá. Eu lembro que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha 9 anos, né? E desde aquele tempo, meu Deus, eu não conseguia mais, assim, não tinha aquele pecado gostoso mais, sabe? Desde os 9 anos foi aquele negócio que eu fazia, mas incomodava, assim, ficava rasgando, assim, sabe? Uhum. E às vezes sempre que tem aquele período de rebeldia, né? Que a gente tem. E eu lembro até um momento específico que eu saí escondido de casa pra ver uma guria lá que eu tinha conhecido. E eu sabia que não era certo, era coisa boba, assim, sabe? Mas vinha assim, cobrando no coração. Só pra te lembrar, esse negócio tá gravado, tá ao vivo, sim, tá? Tá bom. É parte da história. Não, mas a história você deixa pra depois. Qual que é o dom que Deus deu pra você tá hoje vamos reformular a pergunta. O que você hoje tem feito pro reino de Deus que você acha assim, poxa, agora sim eu tô fazendo algo? Que antes você só via as pessoas fazendo e você tinha a intenção de fazer. Mas hoje você conseguiu alcançar o teu objetivo de fazer aquilo que você pensava, ou algo mudou no meio do caminho que fez assim: opa, não, peraí, eu achava que eu queria pregar, mas hoje eu estou fazendo isso e isso, o meu coração arde. Eu não posso dizer pregar, é que tipo, é uma coisa de pregar em ser incluído, mas é divulgar a palavra da intimidade. Certo. Entendeu? Então, independente de qual área da intimidade que seja na mesa, seja no secreto com Deus, seja na igreja, mas vem me cobrando intimidade, assim, sabe? De pegar com louvor, com palavra, com conversa. Eu não sei nem dizer se foi Deus que me chamou, se foi eu que me ofereci pra essa questão, sabe? Cara, você pode colocar até os dois ao mesmo tempo, né? Sim, sabe? Pode trabalhar com os dois. Mas é basicamente isso. Assim. Tá, vamos lá, Pedro. Senão o Miguel fala um monte, tudo, e você não fala nada. Vai lá. É o que eu esperava, né? Eu vim aqui esperando que ele falasse pra mim. Tá, põe o microfone mais perto de você, Pedro. Senão o pessoal daqui a pouco tá chorando lá que não tá ouvindo a sua voz. Olha,
o dom que Deus me deu foi usar as minhas mãos para poder glorificar o nome dele. Certo. Porque no começo eu queria ser pastor também, igual o Miguel. Mas daí teve a minha história lá que fez eu chegar, que depois eu conto. Aham. E a música é algo que faz parte de mim, Certo. querendo ou não. Uhum. Mas inicialmente, então, vocês dois, o que atraiu vocês foi a questão da pregação. De ser um pregador. Né? Não falo nem ser um pastor, né? Porque tem a diferença de você ser um pregador e você ser um pastor, certo? O pastor não precisa pregar. Não, ele pode ser um pastor pregador, sem problema nenhum, mas ele vai. Se você é somente pastor, o pastor ele vai apacentar as ovelhas, certo? Ele tem que ter o domínio da palavra, manejar bem a palavra para alimentar o povo, certo? Espiritualmente falando. Agora, um pregador, ele vai. Vocês já viram já o estilo de pregadores, né? Eles só chegam, pregam, fazem um apelo, fazem tudo e vão embora, entendeu? Esses são pregadores, né? Vamos trazer um miúdo, vamos trazer um negócio bem simples, né? Mas a pregação do evangelho atraiu vocês, certo? Então vocês foram atraídos pela pregação. Daí o Miguel, você depois mudou no meio do caminho, você mudou para música, certo? Mais ou menos. Mais ou menos, está em transição. Mas você, Pedro, se encontrou na música, então. Tá, e você, assim, como que você sente essa... Como que você se sente... Agora você está com quantos anos? Eu tô com 13. Tá com 13 anos. 13 anos você tendo convicção e certeza do teu chamado. Qual que é a sensação, cara? Ou você não tem ainda essa convicção? Olha, convicção eu não tenho 100% ainda. Desculpa. Não, faz. Por causa que tem muitos outros sonhos que eu quero realizar ainda, mas... Certo. É bom Não. saber que eu tô dentro da vontade de Deus. Não, sim, né? Não, se você não tivesse no centro da vontade de Deus, você não tava fazendo o que você tinha que fazer, né? Aí a pergunta assim, o que eu acho legal é assim, você se sente feliz hoje com o que você está fazendo para Deus? Sim. Sim. Muito. Você acha que você pode fazer algo mais ainda? Com certeza. Com certeza. Miguel, mesma pergunta. Você está feliz com aquilo que você está fazendo? Nossa, super. Eu não troco nada. Troco por nada. Tá. E você é capaz ainda de fazer um pouco mais ainda? Nossa, se eu soubesse como fazer mais, eu estaria fazendo mais. Não, mas aí a questão é saber se vocês têm um coração disponível para que isso aconteça. Vocês têm esse coração disponível? Nossa, eu tava voando já. Tá, isso é muito bacana, muito legal. Tá, agora sim. Agora eu quero que vocês contem a história de vocês, mas gente, até meia-noite é dia. Mas calma também, né? Quero que vocês contem um pouco. Pedro, desculpa, Pedro, você tem mais alguma coisa para acrescentar naquilo que eu te perguntei? Não. Tá tranquilo? Uhum. Tá, beleza. Então eu quero saber de vocês agora, assim, ó. Qual é um pouco da história de vocês. O Miguel já começou contando que nasceu na igreja, o berço é El Shaddai, né? O nome do berço, né? Nasceu dentro da igreja, né? Então o que acontece? Já contou um pouco lá da sua trajetória. E, assim, Miguel, quando que você realmente... já vamos para você, Pedro, mas vamos agora com o Miguel. Miguel, quando que você teve a certeza mesmo de falar assim, poxa, eu quero fazer algo para Deus? Você lembra? Então, tem a ver com essa guria. Tá, continua então lá. Porque eu ia ver essa guria, eu tava gostando dela, né? Óbvio, porque senão eu não teria saído escondido. Só que eu falava dela pra minha tia. E minha tia que basicamente trouxe a minha família inteira pra Jesus, sabe? De falar, vamos lá pra igreja e tal. Na verdade foi ela e meu tio. Meu tio era aquele que meio que obrigava você a ouvir a palavra, sabe? Ele chegava assim pra minha mãe, encurralava ela ali e começava a ler a Bíblia. Só que daí eu contava pra minha tia e a gente, tipo, fazia uma oração ali pra ela se converter. Porque eu, por mais que tava naquele momento de rebeldia, me achava um crente porque ia todo domingo na igreja, sabe? A religiosidade. Sim, muito. E... Só que daí a gente começou a orar, final de... Isso era 2021, final de 2021, novembro mais ou menos. Chegou as férias, a gente parou de se falar, não deu muito certo ali, sabe? Só que chegou 2022, lá em fevereiro, março, a guria entrou pra igreja. Assim, eu fiquei tipo, nossa, agora ela vai virar crente, sabe? Como se eu fosse o crentão. E daí eu pensei, vou ir junto, assim, sabe? Porque era algo que, por mais que eu estava naquele momento de rebeldia, era algo que eu amava, assim, sabe? Então eu queria ir junto. E essa parte do louvor começou aí.
porque aquela igreja era aquelas igrejas de parede preta, então era aquele louvor bem pra jovem, adolescente, assim, que basicamente a igreja por adolescente. É totalmente diferente da igreja tradicional, a qual você já estava crescendo, né? Ou seja, eu olhei pra aquilo, era algo totalmente novo, eu não imaginava chegar naquele lugar e ser aquilo, assim, sabe? Certo. E eu ouvia aqueles louvores, assim, e eu ficava tipo, meu Deus, como é que eu nunca escutei isso, assim, sabe? E quando eu fui perceber, eu tava começando a ir todo sábado, meio que no domingo junto, e só que isso meio que me causou um conflito, porque eu não sabia mais se eu queria ficar aqui na capela, se eu queria ficar lá naquela igreja, e eu ficava tipo, Deus, onde é que eu fico, né? E o único lugar que eu podia ter resposta era fora das igrejas, porque eu não tinha como eu perguntar pra uma igreja, ela ia falar que era pra aquela, e não tinha como falar pra outra que era, sabe? Sim. Então eu pensei, eu vou ter que buscar de Deus, não tem outra trajetória. Só que nisso foi me cobrado a intimidade, porque não tem como eu escutar Deus sem conhecer Ele, sem estar adapto a Ele. Sim. E foi, acho que a partir daí que eu comecei a conhecer Jesus nos louvores, né? Em questão das letras dos louvores, coisa que eu não reparava muito antes. Era algo que tipo, uma vez ou outra ali eu tentava entender, mas desde de pequeno já cantando, era algo que eu não cantava mais de coração, sabe? Só que dava por cantar. E quando eu cheguei a entender, é que meio que eu precisava ser preparado ali, sabe? De questão de encontrar os dois pontos, não digo os dois extremos, mas duas visões do que é uma igreja, do que é um corpo, do que é ter intimidade. Porque só aqui eu não ia conseguir ver porque eu já estava acostumado com aqui. E também só lá não ia dar pra ver porque eu não tinha o que eu conhecia aqui, né? Então, Deus ficou em silêncio. Eu conversava com ele, mas sobre aquele assunto específico ele ficava em silêncio, porque ele não é obrigado a me responder, né? Então, no momento certo, Deus falou assim, tá bom, agora você já me conheceu, agora você consegue conversar comigo o suficiente. Não que eu, seja um santo ali, consigo conversar comigo. Não, era a questão de que agora eu consigo criar a minha intimidade, até porque eu demorei uns 2-3 meses para conseguir manter essa constância. Foi algo que foi difícil assim pra mim, sabe, de batalhar contra... Tirar um pouco mais perto. Tá. De batalhar contra chegar na constância. E meio que quando aconteceu isso, eu firmei aqui, sabe, tipo, pensei, não, agora se eu for lá, uma visitinha uma vez ali ou outra, mas, sabe? Então, tipo, foi assim basicamente que eu me converti. Então, eu tenho muito da questão de louvor, até porque foi por onde eu me converti, né? Mas eu também tenho muito contato com a palavra, que foi muito aonde eu conheci a intimidade mais profundamente. Entendeu? E na verdade, Miguel, o que aconteceu foi o seguinte: você achava que Deus ia responder você de uma forma e ele respondeu você de outra. Muito. Mas a chave do negócio foi porque você começou a buscar. Porque se você não busca, daí você não conseguia ter a resposta que você teve. E aquela resposta que foi verdadeiramente uma resposta que veio para que não tivesse mais dúvida nenhuma, né? Eu acredito nisso. Foi isso que você falou, né? E Pedrão, agora você para de anotar aí, agora vamos lá você. E você, cara, como é que foi o negócio? Como é que foi o contato, assim, né? Olha, tipo, quando eu comecei, é que eu nasci no berço cristão. Sim. E é o Shaddai também? É o Shaddai. É o Shaddai. Tudo é o Shaddai. Eu sou da capela desde que eu nasci. Minha mãe era... Na verdade, ela se converteu depois que eu nasci, basicamente. Ela tava meio rebelde, só que Deus usou eu pra fazer ela voltar pra igreja. Oh, que responsabilidade, hein? Daí, quando eu era mais criança, com 5, 6 anos, eu queria muito tocar bateria. Daí eu vi o Vini tocando, nossa, ficava, nossa, que da hora. Quero muito isso. Mas daí minha mãe, não sei se vocês conhecem o pastor Ricardo. O pastor Ricardo, ele falou pra minha mãe que ia começar a pagar aula pra ela de piano. Daí ela começou a ir, daí ela falou, filho, vamos na primeira aula? Daí eu fui com ela. Daí a gente fez a aula, eu me dei super bem, daí eu fiquei feliz. Daí a gente foi fazendo o revezamento, tipo, uma vez ia eu, uma semana, depois outra semana ia ela. Certo. Daí foi passando o tempo, daí começou a ir só eu. Daí isso eu comecei em 2017.
A gente tá em 2023 agora. Mas eu nem sempre fui muito de estudar. Na verdade, eu estudo bem pouco normalmente, eu tenho que admitir. Mas Deus tá hoje em dia me avivando bastante. Agora, nos últimos 3 dias, meu vício tem sido ouvir música clássica e ouvir louvor do Thales. Mas o que tem a ver o Thales com música clássica? Não tem nada a ver, mas é meu vício. Não tô entendendo essa combinação. Vai sair. Que assim. Bom, você toca, né? Toca teclado. Você canta? Não, nunca. Não. Nunca, por quê? Não pode dizer nunca. Né? Você toca, né? Toca teclado, que mais? Eu toco teclado, o piano que é um pouquinho diferente, querendo ou não. Daí tem violão, eu sei o básicozinho de guitarra. Daí eu sei, tipo, como é que funciona o baixo, mas não sei se conta. E sei tocar carrom, que não conta pra nada. Então, certo? deixa eu ver. Você tem pelo menos aí 4 instrumentos que você consegue tocar, certo? E o ukulele também. O ukulele também, tá. Miguel, que só canta? Só canto. Uai, fio. Ele tá fazendo aula de canto. Não, mas e instrumento? Ele tava aprendendo violão, mas ele disse que Deus quer usar ele na voz, né, Miguel? Porque assim, eu no início eu comecei no violão, só que eu não me dei muito bem no início. Porque eu também já não tinha aquela vontade que nem começou depois, né? Certo. É porque isso foi, acho que sei lá, tinha 8, 9 anos, 10, não era... Não tinha tanta consciência do reino e tal, os negócios. Então era tipo uma aula de violão só pra tocar violão. Sim. Não era nem questão de cantar Foi ano louvor. passado. Não foi ano passado. Ano passado. Cara, o Pedro é conhecido por ter memória de elefante, cara. Ele Não, lembra mas de não coisa, foi ano ó. passado. Cara, você vai começar a conversar com ele. Não, pastor, daquele negócio lá que o senhor falou lá em 1800 estampinho de Guaraná, cara. O cara lembra, cara. O cara é top pra lembrar dessas coisas. Você tava aprendendo com o César. Eu lembro que você aprendeu o primeiro acorde seu foi o Ré. Ah, não, mas isso eu fui tentar voltar, no caso. Ah, tá. Quando eu fui começar, eu comecei com Agamenon. O Agamenon ia começar a me dar aula, só que daí eu parei assim no meio. Aí eu fui com o César, nem sei como é que eu parei direito, mas só não foi assim muito, sabe? Mas tipo, eu basicamente, agora eu tô sentindo essa falta de querer aprender a tocar violão, só que a gente já tá pagando a aula de canto. Então eu quero ter tipo, pelo menos o básico de começar a aprender o canto pra depois começar pelo menos o violão, o teclado, sabe? Certo, vocês falaram do Agamenon, ele já manifestou aqui já na live já. Falou que o som tá muito, que ele tá sem som. Então eu vou pedir pra vocês aproximar mais o microfone. Ele tá falando que tá sem som. Ou ele tá sem som mesmo, ou então ele tá surdo, né? Você tá me ouvindo agora? Tá dando pra ouvir? Agora ele deve estar ouvindo. Tudo certo aí. A paz do Senhor. Aleluia. Aleluia. Então vamos lá, Pedro. Vamos voltar. Pedro, então você falou que você começou a revezar com a tua mãe as aulas de teclado, certo? Uma semana você ia, outra semana ela ia, daí daqui a pouco sobrou pra você. Tua mãe pulou fora e deixou tudo contigo, certo? Certo. E daí? Vamos lá. Eu comecei a progredir. Não progredi, na verdade, eu fiquei 2 anos travado. Inclusive, hoje eu tava tendo show de talentos na minha escola hoje. Daí eu fui tocar. Tem um cara lá que tá no 9º ano. O cara toca 2 anos e já toca quase que no mesmo nível que eu, basicamente. Olha. E eu tô tocando 6 anos. 2 anos fiquei totalmente travado. 3 e 4, do 3 para 4 eu progredi bem pouco. Nos últimos 2 anos que eu fui progredir bastante pra chegar nesse nível que eu tô agora. Que é bem ruim. Que dá pra progredir bastante. Que é bem ruim. Não, é que dá pra Cara, melhorar. é bem ruim. Dá pra melhorar, ué. Não, sim, dá pra melhorar, né? Lógico, a gente sempre tem que pensar que vai melhorar. Porque assim, gente, eu sou músico também, vocês são músicos também, né? Não é só porque você não sabe tocar o instrumento que você não é músico, você é músico também, né? Só que a questão é a seguinte, hoje a maior dificuldade que nós encontramos dentro das igrejas, né? Eu sou bem certeiro para falar isso, é em conseguir envolver adolescentes da idade de vocês com alguma coisa referente à música, referente à pregação da palavra, referente a fazer um evangelismo, referente a fazer qualquer outro tipo de coisa que a igreja em si, né, ela precisa, né? Então assim, eu fico feliz de ouvir vocês falando isso, de falar que poxa, eu vi o pastor pregando e queria ser pregador, eu vi
uma pessoa tocando bateria e eu queria também aprender, ou então uma pessoa me ajudou disponibilizando aulas para eu estudar. Então assim, eu vejo que aquilo que vocês se proporam a fazer, Deus ele honrou aquilo que vocês colocaram no coração de vocês, né? Nem que seja por ter ido por causa de uma menina, mas Deus respondeu a resposta que você precisava, né? E usou ela para que você chegasse no objetivo a qual Deus tem para tua vida. São né? quantas mesmo? São quantas vezes? Acho que não vai querer falar aqui. Não, é melhor que nem falar, cara. Não, deixa esse assunto pra outra hora. Outra hora a gente fala. Nasci de novo. Isso não era eu. Não era eu. Se ele der direito de autoral pra você falar, você pode falar, Pedro. Foi bastante, foi bastante. Não precisa. Não precisa. Então, assim, o legal disso tudo, gente, a questão de você entender que o que Deus chamou vocês pra fazer não foi à toa. E no lugar onde ele colocou vocês e plantou vocês, não colocou no lugar errado, ele colocou no lugar certo. Não colocou vocês numa família errada, não colocou vocês numa igreja errada, eles colocaram vocês no lugar onde vocês vão dar fruto, certo? Então isso é muito interessante. Agora, eu queria saber de vocês, eu acho que hoje nós não vamos fazer pausa não, acho que nós vamos direto, tá? Vamos direto. Ó, se querem água, podem pegar aqui tem água, pode pegar aí. Beleza? Tá. Qual que agora nós vamos. No que nós vamos trocar uma ideia agora? Bater um papo legal. Agora que vocês já perderam a timidez, agora vai ficar mais fácil a gente conversar. Lança. Tá? Então, quais são os desafios que vocês, como cristão, né? Você, Pedro, como cristão, você, Miguel, como cristão, vocês têm enfrentado. Vou dizer mais no colégio, né? Porque é o lugar onde vocês mais se concentram, colégio e casa. Então, casa é fácil você ser cristão, né? Você pega a Bíblia, finge que está lendo, você dobra o joelho, finge que está orando, né? É uma coisa mais simples de você conseguir dar uma maquiada, né? Mas no colégio, cara, lá fora, quais são os desafios que vocês têm enfrentado para que vocês possam ser cristãos, para que vocês possam ser, como a palavra diz, que vocês possam ser luz e... que mais? Luz e sal. Luz e sal. Não o sal que não presta, que vai ser pisado, mas aquele sal que é temperado. Quais são os desafios que estão enfrentando? Vai lá, quem que vai começar? Dessa vez que eu tô começando todas. Tá, então vamos lá, Pedro, vamos começar com você. Quais são os desafios que você tem mais enfrentado no mundo para você ser um cristão de verdade, um adolescente cristão? Na escola? Pode ser como um todo. Você pode pegar a escola, ou você pode pegar o lugar onde você mora. Olha, que critério. Para adolescentes, como um todo, a maioria dos adolescentes tem o desafio da internet. Certo. As distrações, essas coisas. Uhum. Se for falar sobre a escola, são as pessoas. Uhum. Sem dúvidas. Tá, e qual que é o maior desafio hoje, então, para você? As pessoas ou a internet? Bom... Ou os dois? Eu acredito que as pessoas. Que as pessoas? Por que as pessoas? Porque elas... Influência? Não influência. Na verdade, elas não controlam a boca e acabam machucando você. Entendi. Eles não sabem usar as palavras. E isso acaba te desanimando como cristão. Uhum. Tá, mas você está falando em relação àquele que não é cristão, que fala alguma coisa para você que é cristão, é isso? É, realmente. Porque só os cristãos sempre são bons. Aqueles que têm a unção de Deus, todos que eu conheço pelo menos. Sim. Mas aqueles lá que são filhos de Satanás, meu Deus do céu. O cara já rotulou já no filho do Satanás. Só Deus de pra uma aguentar. meretriz desviada. Não. Só Deus pra aguentar, não dá. Então você acha que o maior desafio hoje é a internet e as pessoas? É, certo? pra mim. Não, internet e as pessoas. Só que o maior desafio para você são as pessoas, certo? Uhum. É de você lidar com as crenças, com as diferenças, é isso? Não, na verdade. É porque o meu maior desafio ultimamente tem sido manter a paz mesmo. Uhum. Porque se eu sou cristão, tem que dar o exemplo. Eu não posso Certo. literalmente chegar na sala falando... chegar com um palavrão falando assim... cara, consegui isso, seu burro, seu ruim. Uhum. Chegar... eu fiz isso hoje, mas tudo bem. Agora confessando agora. Eu fiz Tem que isso... confessar pra se libertar, né? Não, foi uma polêmica que teve lá. Isso acontece. Isso acontece. Mas assim, então você sente uma dificuldade, um desafio maior de lidar com essas
intempéries do dia a dia, né? De você lidar com pessoas que às vezes não respeitam a sua crença, isso? Também. Não respeitam o seu estilo de vida, né? Você escolheu se separar do mundo, né? E fazer aquilo que é a vontade de Deus, né? Não respeitam nada, na verdade. Calma, Pedro, senão se revolte. Se acalma. Tá, então, internet e as pessoas, mas as pessoas são o maior desafio, você como adolescente hoje, pra lidar, né? As pessoas são brutais. As pessoas são brutais, ó. Aí, isso aí dá uma pregação, hein, cara. As pessoas brutais. Vai lá, Miguel. E aí, você concorda com o Pedro? Você discorda? Tem mais alguma coisa pra acrescentar? Eu concordo, mas em pontos diferentes. Tá. Tipo, são as pessoas, mas em questão de você se controlar em questão com elas. Domínio próprio. Entende? Porque é fácil você se dominar dentro da igreja, sabe? É fácil se dominar dentro de... Nem sempre, né? Dentro de casa, porque depende que às vezes família também não é 100% paz, né? Depende da havaiana de pau, né? Se ela vir voando, né, filho? Daí tem que controlar mesmo. Entendeu? Mas em questão de escola, ou às vezes até trabalho, às vezes com amigos, você encontra um conflito de natureza que o cristão ele tenta na contramão do mundo, sendo que o mundo tá tipo vindo com tudo pra cima de você, falando tipo, por que você tá aqui no meio, sabe? Sim. Então, tipo, coisa boba de, sei lá, você tá reclamando que estão fazendo barulho na sala e começa a xingar porque você tava reclamando que tá fazendo barulho, sabe? Tipo, coisa que não precisa nem ser cristão pra ter um princípio básico, mas simples pelo fato de não serem cristãos, aquilo uma vez ou outra não faz mal, entende? Então, tipo, coisas que nem necessariamente são pecado, mas pelo simples fato de você querer pôr ordem no lugar, tirarem diferente, sabe? Então, a questão é, tipo, você poder se controlar, e muitas vezes quando te derem o tapa na cara, você dá outra face pra não retrucar, sabe? Então, tipo, não digo na questão de, o João me bateu, vou deixar ele me bater de graça, também não é assim, né? Mas em questão de que, tipo, a pessoa foi me xingar porque eu tentei fazer a coisa certa, eu não vou retrucar porque senão eu tô rebaixando o nível da pessoa. E também porque Jesus disse pra gente amar o próximo, e amar não é xingar, é retrucar tudo que fazem pra gente. Então, cada vez mais, às vezes com amigos próximos ou às vezes distantes, vem se tornando cada vez mais difícil fazer isso. Ainda mais comigo, que eu tô na minha escola fazem 4 anos, né? 4 anos. E basicamente a minha sala inteira me conhece desde o 6º ano. Certo. Então, agora eu tô no 9º, né? Então, tipo, eles viram a trajetória de eu me converter. Então é muito fácil eles falarem, mas você era daquele jeito antes, você é assim, não, você não é assim, porque eu já te, tipo, sabe? Então, tipo... E é mais difícil quando as pessoas se conhecem assim, né? Não sei se você vai concordar com o que eu vou dizer, mas às vezes é difícil das pessoas levarem a sério porque acham que você tá fazendo uma modinha, né? Não, hoje ele tá puritano, amanhã ele volta tudo normal, né? No início foi muito assim, né? Porque eu já tô... meio que me declarando mais faz um ano e meio, assim, sabe? Não que eu tenha me convertido certinho há 1 ano e meio, mas esse processo foi aumentando desde então, né? A questão é que você se posicionou em relação ao evangelho, sim. Então, tipo, deixei bem claro pra todo mundo, olha, agora eu sou cristão, por mais que, nossa, eu tô fazendo muita coisa errada, beleza, tô me livrando disso, mas eu não vou ser mais a mesma pessoa. Isso em questão até em coisas comuns, tipo, antes eu deixava de fazer uma lição ali, não quero fazer, não deixei de fazer, agora eu tô fazendo porque eu sei que quer com mais, quer ver mais, faça pro reino, né? Então, tipo, tudo que eu tô fazendo agora é em favor disso. Então, tipo, às vezes eu fico quieto na minha, porque eu sei que se eu me manifestar, vão, tipo, só o Miguel tá fazendo lição, ninguém tá fazendo, ele tá fazendo, sabe? Coisa que a gente nunca precisou dos aplausos, né, porque tá fazendo lição, ou qualquer coisa do tipo. Às vezes até mesmo na igreja a gente fica dependente dos aplausos, né, nossa, no louvor, né, nossa, parabéns, Miguel, você cantou muito bem, e fica tipo, amém, tchau, sabe? Tamo junto, tava cantando pra Deus, né, mas beleza. E só que tipo, isso vai meio que tomando a gente está em 2 extremos, ou você se orgulha demais, ou você se afunda demais. A questão é tipo,
de ficar pra baixo por meio que te rejeitarem, ou você meio que ignorar literalmente todo mundo porque você sabe que você tá certo, assim, sabe? O difícil não é você saber o que fazer, o difícil é você ter um meio termo do que é certo e do que é errado. Então o meio termo ele é muito difícil pra chegar porque ele tá literalmente no meio, você tipo, meio que passa sempre de um lado pro outro. Então eu acho que, eu diria, essa é a dificuldade de você achar o meio termo do domínio próprio, entende? De não ir pros extremos, de se manifestar assim no meio, e ser testemunho, mesmo assim. Sabe? Justamente isso que eu ia acrescentar o que você está falando. Eu acho que hoje em dia a maior dificuldade para nós é nós mantermos um testemunho de vida com Cristo, né? Para que as pessoas possam ver esse testemunho e não pôr em xeque aquilo que nós somos, né? Aquilo que nós, como somos, mas é aquilo que nós, a quem nós estamos representando, né? A quem nos tirou do lamaçal do pecado, nos trouxe a luz, nos trouxe a convicção e a certeza, né, das coisas, a convicção, né? E isso aí é muito legal. Tem mais alguma coisa, Miguel, dentro desse contexto que você quer acrescentar que seja um desafio? Ou é isso aí mesmo? Eu vejo que também tem muito desafio em questão de você tocar as pessoas depois de elas te conhecerem. Entende? De pregar o evangelho para as pessoas sendo que elas já te conhecem. Certo. Entende? Porque é fácil a pessoa ir para uma igreja e ouvir a palavra e se converter, porque ela já sabe, tá indo lá e ela já sabe que vai ter aquilo lá. Mas às vezes ela não espera isso de você, sabe? Então ela precisa meio que abrir o coração para poder ouvir você, para poder ver que você tem algo novo, né? Que você realmente mudou. Porque o mundo ele não conhece essa possibilidade de ter uma mudança tão drástica por coisa do mundo, sabe? Uma intimidade antes. Então tipo, não existe transformação no mundo, sabe? Tipo, o mundo não tem possibilidade de transformar uma pessoa pra qualquer outra coisa, sabe? Ele continua sempre muito preso, porque o inimigo quer que a pessoa fique naquilo que ela já tá, entende? Se a pessoa ficar presa no que ela já tá, pro inimigo já tá bom, assim, sabe? Pode até estar dentro da igreja, mas ele não tá lendo a Bíblia, beleza, fica do jeito que tá, você não precisa ir mais fundo, não precisa sair daí. Se você ficar aí, eu te garanto que você não vai pro céu, sabe? É a garantia do inimigo. Só que a questão de você chegar numa pessoa que já te conhece e você querer pregar o evangelho pra ela, sendo que ela conheceu os seus erros de antes, é uma dificuldade também muito grande, entende? Então, por o testemunho de vida nosso no dia a dia seria a melhor opção, né? Por isso é a dificuldade, mas também só o testemunho de vida não é o que Jesus pediu. Ele disse ir de pregar, e então a gente também tem que ir e pregar. Mas com seu testemunho você prega. Também. Você não precisa abrir nem a Bíblia. Tem pessoas às vezes que vão olhar para vocês e eles vão olhar assim e falar assim: poxa, tem algo no Pedro que é diferente, tem algo no Miguel que é diferente. E eles vão ser atraídos não porque vocês são, né, tem olho azul, né, 1,80 m de altura, né, parrudinho, não é por causa disso. Eles vão olhar Jesus, vão ver Jesus na vida de vocês e eles vão querer esse Jesus a qual vocês estão representando. Não é à toa que a Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino de Deus, né? Então, assim, como foi colocado aqui, é difícil pregar o evangelho. Vamos trazer para as escolas. É difícil de você falar de Jesus dentro da escola? Pedro, é difícil de falar de Jesus dentro da escola? Você acha que isso é algo que pode mudar no decorrer dos anos, ou você acha que a tendência é piorar? Na minha escola não, infelizmente não dá. Não, eu não tô falando só da tua escola, tô falando de tudo, no geralzão, assim. O que você acha? Você acha que você olha assim, você fala assim: não, cara, a gente vai conseguir fazer a diferença, a gente vai conseguir montar um grupo de pessoas aqui, nós vamos começar nos recreios falar de Jesus, nós vamos começar aos poucos fazendo alguma coisa. Vocês, como adolescentes, vocês acreditam que isso pode acontecer ainda? Nos dias de hoje? Não. Por Eu quê? acredito que pode. Por que, Pedro, você não acredita? Precisa de muita disposição das pessoas, as pessoas têm que crer realmente em Jesus, porque tem aquilo de religiosidade, mas tem que realmente crer em Jesus. E é difícil achar hoje em dia nas escolas pessoas que estão realmente dispostas a levar a palavra de Deus para os outros. Mas você está disposto? Mas não tem outras pessoas na minha escola inteira. Não tem, sou o único que está disposto. Você tem certeza?
Pelo menos é o que eu conheço. É o que eu sei, o que eu vejo. Aí é que tá. Provavelmente, cara, tem outras pessoas, mas aí a questão é a seguinte, é o momento a qual nós temos às vezes de aproveitar as oportunidades, entendeu? Porque, querendo ou não, Pedro, pode ser um colégio mais difícil que você pode estar no lugar mais difícil, mas se foi Deus que colocou você naquele colégio, é porque tem um propósito ali, entendeu? Por mais que às vezes você não veja, pastor, eu não vejo condição nenhuma. Se eu estivesse no lugar lá de Abraão, lá que Deus fala assim, vamos destruir tudo. Fala assim, não, Jesus, pode destruir tudo aí, acaba com tudo, né? Deu até um sorriso. Mas não é, cara, a questão é a seguinte, é essa que é a graça do Evangelho. O Evangelho, ele não é condenação. O Evangelho é escolha. Da mesma forma que vocês um dia tiveram a escolha de vocês de optar pelo Evangelho, eles também têm a escolha de poder. Eles também têm a escolha deles de não querer o Evangelho. Mas eles não podem ter essa escolha sem antes ser apresentado o Evangelho. E o que acontece? Vocês estão colocados em lugares estratégicos para que vocês possam apresentar o Evangelho para essas pessoas e aí sim elas possam escolher. Eu quero Jesus, ou então, Jesus, vai embora. Volta outro dia, que hoje eu não quero. Eu falei que eu creio. Entendeu? Porque... Então é possível, Pedro. É possível. Às vezes no lugar onde você está não é o mesmo lugar. Para vocês verem, né? São realidades totalmente diferentes. A realidade onde você está inserido e a realidade onde o Miguel está inserido. Então assim, as mesmas dificuldades que você tem, ele tem. Só que são diferentes, entendeu? Às vezes no lugar onde você tá é um lugar mais pedregulho, entendeu? É pedrada mesmo, é complicado. Às vezes no lugar que ele tá é um lugar mais tranquilo, mas mesmo assim ainda tem certas dificuldades e tem certos empecilhos que impedem que aquilo dali consiga fluir e consiga continuar. Nunca vai deixar de ter, né? Hã? Nunca vai deixar de ter, né? Não, nunca. Na verdade, para nós que somos cristãos, nunca vai ser fácil, entendeu? Pregar rosa é fácil, Pedro. Agora, pregar o espinho, cara, ninguém quer pregar, entendeu? E o momento que... O legal disso tudo, dessa conversa que a gente está tendo, desse bate-papo que a gente está tendo, é que vocês estão preparados para os espinhos, entendeu? Vocês só não sabem lidar com os espinhos, mas vocês têm a preparação para lidar. Só que vocês ainda não estão ainda conseguindo administrar situações com pessoas, com histórias de vida, com testemunho, com pessoas que às vezes vêm com palavras pesadas, palavras que não edificam, e aquilo dali entristece a vocês, porque vocês são seres humanos, né? Não é um robô, um coração de pedra que não sente nada. Então assim, as dificuldades e os desafios nós entendemos que tem mesmo, né? Que nem bullying, né? O bullying. Cara, na minha época, bullying era... A gente tirava sarro um do outro, dava risada, se quebrava no recreio, daqui a pouco tava indo lá tomar um sorvete, tava tudo certo, né? E isso era o bullying que a gente tinha. Agora o bullying de hoje ele é algo muito mais nocivo. É algo que destrói você de dentro para fora e de fora para dentro. É terrível, entendeu? Então são coisas assim que são desafios que vocês vão enfrentando e vão vendo, que às vezes eu ou os pais de vocês não viram e não sofreram. E vocês estão carregando tudo isso, estão absorvendo tudo isso de uma forma muito rápida e muito constante. Posso falar uma coisa? Pode. É que isso, é a minha opinião, eu acho que isso tem muito também a ver com a influência do governo, porque, querendo ou não, o ser humano está tornando muito mais vulnerável hoje em dia. Uhum. Porque qualquer coisa hoje em dia é preconceito. Se você sair na rua e acabar rindo do seu amigo que é seu amigo, se ele tiver, por exemplo, um pouco a mais de peso, se você acabar rindo dele, zoando ele de gordo, uma hora ou outra ele pode acabar não gostando, só que às vezes a gente não sabe disso. Uhum. Daí isso é considerado preconceito. Mas isso não é um erro do ser humano. Isso é o erro de você não estar disposto a querer saber se o seu amigo está gostando. Uhum. E daí isso acaba não se tornando uma amizade, acaba tornando isso um peso no seu amigo. Que se torna empatia, né? É aquele de, não sei se vocês já ouviram aquilo lá, que diz assim: se você vai fazer alguma coisa para alguém, pense se você gostaria que fizesse para você, né? Então o ser humano, no decorrer de todo esse tempo, ele foi perdendo essa empatia, entendeu?
É a mesma coisa, de eu chegar e falar alguma coisa acerca de alguma coisa da tua fisionomia ou de algo de você particularmente, e de repente você, na roda de amigos, você dá risada, acha aquilo dali legal, acha, pô, fui notado, falaram de mim, mas lá dentro, eu falei uma coisa que te machucou. Falei uma coisa que não foi legal ter falado, entendeu? E às vezes esse tipo de filtro que hoje o mundo não tem, né? Não tem. Então hoje em dia é mais fácil o quê? É mais fácil, antes que a tua mãe chore, antes que chore a minha, chore a tua mãe, entendeu? É mais ou menos isso, né? Não, eu tenho que estar por cima. Eu tenho que ter... É o lance da popularidade, sabe? Eu vejo que entre vocês assim é muito disso, né? Quem é o mais popular, quem que fala legal, quem que é que é mais bonito, aquele que é mais desenrolado, aquele que é mais descolado, aquele que consegue chegar mais nas meninas, tem mais facilidade, entendeu? São essas coisas que estão rotulando vocês, né? E eu vejo muito que também, eu vejo pelo colégio da minha, onde a Letícia estuda, né? Cara, aquela criançada saindo lá de tarde do colégio, cara, de 10 palavras que eles falam, 15 é palavrão. Meu Senhor. Entendeu? Então, assim, é uma situação a qual eu vejo que hoje ser adolescente, nessa geração a qual nós estamos, é muito difícil. Cara, eu não lembro das dificuldades que vocês estão passando como adolescentes, que eu passei como adolescente. Eu tô com 42 anos, cara. Então, assim, cara, você tá com 13, você tá com 14, 15? 14. Cara, são coisas assim que provavelmente se vocês pudessem, eu pudesse abrir aqui pra vocês e falar assim, cara, qual foi a coisa mais absurda que vocês viram? Cara, vocês iam ter pra falar até meia-noite, até a madrugada inteira. Porque é muita esse tempo coisa. Ficar pensando, né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu vejo que ser adolescente nos dias de hoje é um grande desafio. É um grande desafio. Só que eu gostaria de saber de vocês dois, o que vocês, como cristãos, adolescentes, 13 e 14 anos, músicos, né? O que vocês acham que seria necessário para que isso pudesse ter um pouco mais de alento, pudesse ser um pouco mais, pudesse ter uma melhora? O que vocês acham que falta? Não vamos falar de igreja. Nós vamos falar assim, o que falta nos dias de hoje para que vocês adolescentes possam se sentir incluídos no reino. Aquilo que está faltando, que pode ser até a forma de linguagem. De repente, poxa, Rafa, o que está faltando é alguém falar a nossa linguagem. É alguém não apontar os nossos erros, mas entender por que nós estamos errando, sabe? Ao invés de acusar, ao invés de falar, não faz desse jeito, não faz disso, mas que possa mostrar o caminho para nós, entendeu? Então eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham que falta para que vocês possam ser incluídos. Vocês possam ser incluídos naquilo que vocês precisam, para que vocês possam ter um apoio, para que vocês possam exercer o cristianismo no lugar onde vocês estão. Se vocês conseguirem entender. Um amigo. Um amigo? Um amigo. Olha, eu diria em questão de ter pessoas, é sempre em volta de pessoas nos ajudando, né? Uhum. Até porque a Bíblia diz que não é bom que o homem seja só. A única coisa que na criação da terra, quando Deus criou o ser humano, a única coisa que ele falou que foi ruim é que o homem estava só. Foi a única coisa que ele falou que estava ruim. Sim. Então a gente entende que o homem não consegue fazer nada sozinho, né? Só que eu diria mais uma questão de ter um conjunto de pessoas pensando no mesmo motivo, entende? No mesmo propósito. Ou seja, tenho amigos meus e os meus amigos ajudam a ter outros amigos cristãos, ou ajudam a pregar esse evangelho, ou ter uma liderança que prepara você para poder preparar esses amigos, entende? Então, tipo, eu não digo liderança de igreja, eu digo liderança de um pai que esteja com você te ajudando nisso, um tio, um primo, um irmão mais velho. Um irmão mais velho que esteja ali próximo a você, tipo, falando, olha, você consegue, sabe? Mas uma pessoa, digamos, que já tenha mais experiência com isso, que esteja apoiando os que tem menos experiência. Certo. E pra gente também espalhar a experiência pros outros. Entendi. Entendeu? Entendi.
Você literalmente escreveu um amigo. É que assim, é que nem eu não sei se vocês lembram da aula que a gente, que vocês, não sei se o Pedro chegou a ter, o Miguel, eu lembro que ele foi meu aluno de escola dominical. Então o que acontece? Vocês sabem a diferença de amigo e colega? Sei. Qual que é a diferença? O que é um amigo? Pedro, vai lá, o que é um amigo? Um amigo é alguém que tá sempre do seu lado, não importa o que aconteça. Certo, e um colega? Um colega é alguém que te acompanha. Te acompanha. Tá. Você tem colega? O mundo inteiro é meu colega. O mundo inteiro que tá ao meu redor, todo mundo que tá ao meu redor é meu colega. Nem sempre. Nem sempre. Pode ser conhecido, mas não colega. Tô falando tipo que anda comigo, que Sim, tá. conversar com alguém, Sim, ele é seu colega. Sim, mas e amigo? Amigo é aquele que vai estar sempre com você. Tá, mas amigo você sobra dedo na mão ou falta? Eu acho que eu tenho 2. Então, tem 2. Miguel? Um 5. 5. Sempre está no alto, eu acho ainda. Então, exatamente. Então o que acontece? A maior dificuldade hoje das pessoas entenderem é que entender que amigo é aquilo que vocês falaram. É a pessoa que está com você porque deve Entendeu? É a pessoa que está com você nos momentos mais difíceis. Então, esse tipo de situação hoje em dia é muito difícil de vocês entenderem. Entendeu? Não de entenderem, mas de vocês compreenderem e conseguirem assimilar, entendeu? Então, às vezes, a carência é tão grande, porque às vezes essa carência ela vem da onde? Ela vem de casa, ela vem da igreja, ela vem da escola, ela vem com os amigos, ela vem com os colegas. Às vezes tem alguns assuntos, algumas coisas que acontecem com a vida de vocês. Vocês não conseguem achar uma pessoa confiável para falar. Né? Às vezes uma dúvida, alguma coisa que é aquilo que se encaixa com aquilo que você falou da liderança, né? Que não tem uma pessoa a qual possa assim, poxa, peraí, tô com dúvida em tal coisa, tô passando por essa situação. Por isso que eu demorei uns 2, 3 meses exatamente, ali pra quem que vai poder me ajudar nessa área? Porque se eu falar com os meus pais, vão me arrebentar, entendeu? Não vão, sei lá, posso ser mal interpretado, entendeu? Então eu vejo assim que hoje para vocês falta verdadeiramente uma pessoa que entenda a linguagem de vocês, sabe? Falta pessoas que possam abraçar a causa do adolescente, chegar assim, adolescente não é criança e adolescente não é adulto, ele está no meio do caminho, né? E é esse meio do caminho que é o mais difícil e o mais complexo. É o que decide sua vida, né? Não, na verdade, se você tem a base ali, né, de criança, né, que quando você chega na adolescência, são arestas a serem aparadas. É que você sempre muda o que você quer. Tipo, você quer uma coisa criança, quando você chega na adolescência, você muda tudo. Você muda tudo. E quando você chegar na juventude, ali na mocidade, possivelmente você pode até mudar alguma coisa. Entendeu? Então, assim, é a mesma coisa que eu pergunto pra vocês. Como é que vocês veem daqui a 5 anos? Entendeu? Uma coisa sobre adolescente. Eu me impactei com uma pregação que, na verdade, não foi nem uma pregação, foi um pedaço dela. Que é uma coisa que eu concordo, que eu acho que adolescência não devia existir. O termo adolescente não devia existir. Porque pra sociedade isso não encaixa, entende? Mas em termos cristãos é certo, porque se você for colocar hoje, nos tempos antigos não existia adolescente. A pessoa depois dos 13 anos era considerada adulto. A questão é que ela era considerada adulta porque a partir daquela idade eles já davam responsabilidade para a pessoa, assim, jogavam tudo nas costas da pessoa, porque você já pode criar um filho, você tem responsabilidade, você pode trabalhar, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Agora, se você parece com 13 anos fazendo trabalho, já é considerado trabalho infantil e começam a falar, não, você não pode. E daí você começa a fazer um monte de coisa errada e você não é preso com as punições de um adulto porque você é adolescente, não tem nada demais. É que hoje em dia tem uma coisa chamada maioridade, né? Também. Sim, bom, só você que sempre teve, né? Só que a questão é de que começa muito a passar a mão na cabeça de adolescente, dizendo tipo, é só uma fase, ele só faz isso por causa dessa época. E se você vai ver, adulto ainda tem um controle, digamos, de onde ele pode falar um palavrão ou não. Agora, adolescente já está começando a entrar dentro de casa, na escola, com os amigos, e já é algo espalhado. Isso é só um dos exemplos de que
a adolescência trouxe, sabe? Então eu diria que o adolescente ele precisava de responsabilidade. O problema é que a nossa sociedade não está pronta para dar responsabilidade para o adolescente, porque é muito peso para ele, assim, sabe? É porque esse negócio de não dar a responsabilidade para o adolescente é principalmente porque ele faz caca, né? Porque se ele faz caca, você não vai querer punir o adolescente, que ele tá aprendendo ainda. Mas por que você acha que ele faz besteira? Porque ou pelas influências, ou ele tem TDAH na cabeça. Não. Na verdade ele faz porque ainda ele é imaturo. E ele só queria maturidade. De maturidade. E maturidade entendeu? é gerada com responsabilidade. De maturidade. Você tá com 13, você tá com 14. Daqui a 10 anos, vocês vão estar morando com os pais de vocês? Não. Você vai estar morando com os Não pais? sei. Né? Não, aí é que tá. É a maturidade. Entendeu? Não, eu vou estar com 40 anos e morando na casa dos meus pais, entendeu? Não vou estar mais, não. Entendeu? É a maturidade. É saber. É por isso que é uma coisa que eu penso, meninos. Eu penso assim: tudo é um processo. Criança, daqui a pouco você vai por ali. A igreja colocou juniores, né? A gente tem os juniores, né? Tá, os juniores, tá? Vamos trazer ali. Não vamos esquecer os juniores. Você tem ali criança, né? No momento que você brinca, joga. Assiste TV, faz o que você pode fazer como criança, né? Ainda não tem nenhum peso de responsabilidade. Quando você chega na adolescência, os nossos pais começam a apresentar um pouco mais de responsabilidade, lavar uma louça, varrer uma casa, cuidar dos irmãos, se tem irmão menor, né, Pedro? Né? Responsabilidades, tirar lixo para fora, ir no mercado comprar um pão, comprar alguma coisa, fazer uma compra pequena, entendeu? Daqui a pouco você vai chegando na maioridade, daí já vai chegando o quê? Tem que arrumar um trabalho, que você tem que começar a ganhar teu dinheiro, tem que me ajudar a pagar uma conta d'água, uma conta de luz, uma conta de internet, entendeu? Já começar a criar teu rumo, entendeu? Porque já tá com 18 anos, vai pagar tua faculdade, eu não vou, vai trabalhar para pagar a faculdade e tal, não sei o quê. Então, quer dizer, são esses tipos de caminhos e essas coisas que são processos. Então, o que a gente pode tirar disso? Que nós somos privilegiados porque nós temos essa estrutura. E nós entendemos essa estrutura, que é um processo. Eu passei pelo processo de ser criança, agora eu estou passando pelo processo de ser adolescente. E se eu não conseguir adquirir a maturidade que eu preciso agora na adolescência, quando chegar na fase adulta, eu vou sofrer. Entendeu? Eu não vou conseguir amadurecer, eu não vou conseguir ser uma pessoa preparada para aquilo que tá no mundo lá fora, entendeu? Eu vejo hoje o maior desafio para o adolescente é ele se preparar para isso, sabe? E eu também vejo a dificuldade dos pais hoje deles conseguirem trazer esse caminho para vocês, para que vocês possam encarar os desafios. Eu não sei se vai acontecer isso com vocês, mas comigo aconteceu muito. Não, eu não quero que o meu filho passe por aquilo que eu passei. E é um erro que nós estamos cometendo como pais. Porque a gente tem que deixar vocês errar. Para vocês possam aprender com os próprios erros. Não estou falando, pai, eu tenho vontade de matar, tenho vontade de roubar. Não, filho, pode ir lá para você aprender. Não, negativo. Muito bom. Não. Mata todo mundo, rouba o banco. Faz o que você quiser, viva. Sua vida é sua vida, faça o que você quiser. Não é isso. Estou falando de erros, de decisões. Tomar decisões. Você corrigir seus erros. Sim, você entender que você errou e que você pode não corrigir, mas que você vai ter uma consequência por aquilo que você escolheu. Porque entendeu? sempre que a gente erra, normalmente quem corrige é nossos pais. Sim. Quem sofre as consequências são nossos pais. Sim, essa é a função, certo? Pai da direção. Pai, ele dá direção pro filho, né? Então o que acontece? Se nós começarmos a não impedir que vocês tenham experiências, a gente não está deixando vocês terem a maturidade que vocês precisam. No caso, você está falando sobre a gente considerar nossos erros. Na verdade, a gente ia passar as dores. A gente receber a recompensa de cada coisa que a gente faz. A gente recebeu o erro. Eu não falo nesse sentido, Pedro. Eu falo assim, ó. Por exemplo, vamos supor. Pedro, vou trazer pra mim, certo? Não vou nem colocar vocês dois, vou trazer pra mim. Você só sai de casa casado. Um exemplo. Você só sai de casa casado.
Aí o que acontece? Cara, eu acho isso ridículo. Estamos conjecturando, tá? Eu já sou casado, então não tem como eu falar isso. Eu acho ridículo isso. Eu não concordo com meu pai e com a minha mãe, que eu tenho que sair daqui casado. Só, cara, que isso é questão de honrar pai e mãe e você não ser motivo de desonra. Obedecer os pais. Só que de repente, você, por cargas d'água, né, decide, não, eu vou conhecer uma namoradinha, tô namorando, papapá, e tá dando tudo certo, vou morar com ela e sai de casa sem casar. Você desonrou os pais. Entendeu? Você desonrou seus pais. É desonra. Porque o certo é você ter a bênção dos seus pais em relação ao casamento. Coisa que hoje o mundo ele não fala mais disso. O que você hoje vê no mundo? Ah, gostei, vamos morar juntos. Se der certo... Nem namorar não namora. Nem namorar. Vamos morar juntos. Se der certo, deu. Se não der, você vai pro teu canto, vou pro outro e arrumo outro, e eu arrumo outro. Na verdade, já chega fazendo aquilo lá no mundo, né? Entendeu? Então isso o que falta nos dias de hoje? É esse ensinamento. Entendeu? Não é que você vai ser careta se você fizer isso. Não é se você obedecer seus pais, você está sendo uma obediência cega. Não é isso. Eles têm mais experiência, né? Eles são mais vividos, né? A gente vê uns pais cabeçudos que não tem experiência nenhuma, a gente vê também. Só que, querendo ou não, a grande maioria, eles têm um peso de experiência. E às vezes, quando a gente está nessa idade de 13, 14, 15 anos, a gente acha que o quê? Que aquilo dali é cadetice, que aquilo dali é bobeira, porque eles não estão vivendo o que eu estou vivendo, eles não estão entendendo o mundo a qual eu estou inserido, que é totalmente diferente dos dias de hoje, e eles querem que eu faça do mesmo jeito que eles fizeram. Não vai dar certo. Não tem como dar certo. Entendeu? Então é esse tipo de coisa, meninos, que eu vejo que falta. Que é a instrução. Peraí. Cara, você tá achando que tá faltando amigo? Que precisa de amigo? Mas por que tá faltando amigo? Por quê? Por que tá faltando? Por que tá tendo dificuldade das pessoas me aceitarem do jeito que eu sou? Que eu não sou mais aquele molecão lá que gostava de ficar correndo atrás de menina pra cima e pra baixo. E que agora eu tô levando uma vida com mais seriedade, com mais responsabilidade. Entendeu? Então, é isso, meninos, que eu acho que falta os adolescentes. Eu acho que falta uma pessoa que chegue e fala assim: calma, respira, relaxa, fica calmo, vai dar certo. Vamos por aqui, vamos por ali, vamos por etapas, vamos fazer devagar, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, entendeu? E ao mesmo tempo vocês possam ter amigos, vocês possam ser não reconhecidos, mas as pessoas possam te levar a sério, entendeu? Que aquele momento de brincadeira passou e vocês estão se preparando agora para algo maior. Porque quando vocês vão chegar na fase adulta, que vocês vão ter outros desafios maiores do que ser um adolescente. Entendeu? Posso contar uma história? Pode, conta. Eu já falei demais, eu não tenho que falar muito. É uma história. Uhum. Não significa que é verdade. Posso contar um pedacinho lá? Só pra... Não, mas agora... É porque ia sair do contexto, eu queria saber o contexto agora. Tá bom, segura aí, Pedro. Só um trechinho. Tá, vai. 2 minutos. Cadê o cronômetro? Sobre esse contexto do adolescente ter essa maturidade, a frase que na pregação, aquela pregação que eu disse que eu vi, era que maturidade é o quanto você se parece com Jesus. Né? Mas a questão é, para você se parecer, você tem que conhecer. Né? Sim. E para conhecer você tem que dedicar tempo. Sim. E tempo é uma das dores que a gente passa para gastar desde criança até adulto, pra gente gastar com algo que a gente deva fazer, sabe? Eu vejo isso principalmente com adultos, até porque adolescente, criança sempre tem tempo para fazer o que quiser, sabe? Ele não tem esse negócio de ocupar. Não. Depende, Miguel. É porque a questão é de que ou os pais ocupam o tempo dele, ou ele quer se ocupar com tudo que vê na frente. Sim. Mas a questão de que ter a liberdade para conseguir criar um tempo para si é muito maior do que um adulto conseguir administrar o tempo quanto um adolescente, entende? Então, a questão é que essa dor, digamos assim, de ter que gastar o meu tempo, ter que gastar as minhas vontades, gastar o meu eu para poder fazer algo que eu não quero,
é o que cria a maturidade, entende? Então eu vejo isso principalmente com adolescente, até com adulto, de eu não tenho tempo pra isso, não posso fazer isso, ou não quero fazer isso porque vai ser difícil pra mim. Que é basicamente isso que a gente tá fugindo, é o que cria a maturidade, entendeu? Sim. Então eu acho que era uma das coisas que a gente devia colocar para os adolescentes, só que ninguém quer, tadinho do adolescente, tá fazendo ele fazer isso agora. Não podemos levar pro vitimismo, né? O adolescente não tem muito de inocente, não. Então, exatamente por isso. O que ele precisa de direção, concorda comigo? Concordo. Precisa de direção, né? Não de limite militar, assim, não, você tem que ser assim. Não, mas tem que ter algo limitado, entendeu? Vocês têm que conhecer um pouco acerca do que é um namoro, o que é um noivado, o que é um casamento, o que é a responsabilidade de ter uma família, o que é a responsabilidade de você, vocês dois são homens, varões, qual é a responsabilidade do homem, né, dentro da sociedade, qual que é o valor da dignidade do homem que busca trabalhar, sustentar a família, ser o provedor da casa, né? Ser ali o cabeça. É isso que você precisa ser ensinado para vocês, entendeu? É o meu ponto de vista. Não estou falando que isso tem que ser feito do jeito que eu estou falando, mas é um ponto de vista qual vocês têm que ser sendo preparados. Porque daí vocês vão chegar na juventude, na mocidade, vocês vão ter que aprender isso na marra, entendeu? Vocês vão ter que nem no meu caso, eu tive que aprender na vida, cara. Não teve, meu pai e minha mãe não teve instrução para me ensinar, entendeu? A mesma instrução hoje que eu tenho para passar para a Letícia. Eu não tive. Agora, às vezes vocês podem olhar e falar assim, não, o que eu tenho é muito pouco. Para vocês pode ser pouco, mas para a grande maioria tem valor. Vai lá, Pedro, fala lá. Não, conta a tua história. Só ver se tem algum comentário aí. Tem, que quer ouvir a história. Tua mãe. Minha mãe? Minha mãe. Você pensa que ela tá assistindo? Ela tá assistindo. Não quero não. Ô Viviane, chegando em casa aí, você que resolve o problema, hein? Tem mais alguma coisa aí? Não, ela só falou assim, conta a história, Pedro, que eu quero ouvir. Eita, tá com orelha e um emoji. Mandou um emoji de orelha. Não falei que foi eu. Tá. Não, agora você vai contar. Agora é uma história circulando por aí. Tá, vai. Conta. Depois tua mãe julga se foi ou se é ou não, vai lá. Calma aí, só deixa eu lembrar qual que é a história. Até esqueceu, ficou nervoso. Se acalma, vai lá. Começa desde o início, vai lá. Tá, tinha um rapaz forte, bonito, que era inteligente, ele tocava na igreja, ele tinha 11 anos, ele estava na escola. Ele estava fazendo o 7º ano na época. Daí ele começou a gostar de uma menina. Até aí normal, né? Normal. Não, tranquilo. Com esses detalhes, né? Vai, Pedro, não atrapalha, deixa eu contar. Eu tô adaptando as histórias de alguém que eu contei. Tá, vai. Mas daí ele tentou ter contato com ela, mas depois ele tomou um fora de uma forma pesada, que ele não curtiu muito. Certo. Ele não curtiu realmente muito. Bota o microfone mais perto que eu também que eu ouvi bem certinho tua voz. Entendi. Tá, ele não curtiu, ele curtiu 0%, na verdade menos 1%, da história que aconteceu com ele. Por isso ele entrou em tristeza constante, não sendo 100% depressão. Ele ficou um bom tempo sem contar pros pais dele. Um bom tempo, tipo, pra sempre. Como assim um bom tempo pra sempre? Não existe. Ou é um bom tempo ou é pra sempre. Ele não contou pros pais. Tá, não contou, beleza. Daí teve dias que ele era o diabo era usado. O diabo lançava setas na mente dele falando que ele não prestava, que ele não era nada. Que tudo que ele fazia era tudo por sorte, que tudo que ele conquistou nunca foi ele, nunca foi Deus, que ele conquistou por sorte, que foi sem querer, que nunca mais vai acontecer, porque ele não tinha capacidade. Daí ele continuou assim, ele era muito inteligente, daí ele percebia que estava sofrendo, que ele estava quase com depressão, mas ele sabia que devia contar pra ninguém, mas ele não queria contar, por algum motivo que ele não sabe.
Daí, um simples dia, foi 1 ano depois que ele começou a ter, que ele teve outras decepções não muito legais por esse tempo. Ele, do nada, ele começou a pensar, a filosofar sobre isso. Filosofar. Ele começou a pensar, porque, querendo ou não, a depressão é um pouco egoísta, um pouco... Você pensa demais só em si mesmo quando você está com depressão. Porque você pensa que os problemas estão sempre ao seu redor. Você esquece que todos sofrem. Não tem uma pessoa na Terra que não sofre hoje em dia. Sim. Mas quando você está com depressão, a maioria das vezes, não sei se é todos os casos, você fica pensando tipo assim... Cara, eu sou o único que está com depressão, eu sou o único que tem problemas na Terra, eu sou o único que não consegue fazer as coisas, eu sou o único que faz tudo errado, eu sou o único incapaz. E isso é puro ego, isso é puro... É o se achar no errado. Basicamente você se acha o que mais sofre. É basicamente isso na maioria das depressões. E ele foi pensando... Cara, todo mundo tem problemas. Eu não posso pensar que eu sou o único que está sofrendo aqui, que eu sou o único que não é capaz de fazer as coisas. E ele começou a pensar tipo assim, cara, se meus pais não entendem é porque eu não conto pra eles. E se meus pais não entendem é porque eu não entendo o lado deles. Pra eles entenderem, eu tenho que entender o lado deles. Eu tenho que contar pra eles, eu tenho que pedir pra eles contarem pra mim. E tudo na vida não passa de você ver dos dois lados da história. Porque não tem como você saber a coisa 100% se você não ver todos os lados. Sim. Se você não pesquisar, se você não tentar entender o que está acontecendo. Daí, com isso, só pensando nisso na mente, ele se curou totalmente e hoje em dia ele é muito feliz. Olha que bacana. Ele se curou sozinho. Se curou sozinho, tá. Mas hoje, será que essa pessoa que você está falando, ela consegue conversar com os pais livremente? Bom, tem que perguntar pra ela. Pergunta pra aí, Miguel. História muito bem detalhada, né? Não, mas assim, a questão é a seguinte, que nem o Tiagão colocou aqui, né? Os adolescentes hoje em dia, eles devem ouvir mais os pais. Esse é o maior desafio para eles. Então assim, se você, né, não consegue ver os seus pais como seus amigos, fica muito mais complicado de você conseguir lidar com as coisas. Por exemplo, se você não consegue falar de um determinado assunto, né, e não conseguir fazer com que você possa ser ouvido, é terrível, é horrível, né? É que nem lá em casa. Lá em casa tem um momento sem represálias, entendeu? Quando tem algum assunto para tratar, a gente senta para conversar, fala assim, ó, a gente vai sentar para conversar, né? E vamos falar aquilo que quer falar. Tô chateado, tô bronqueado com tal coisa, então nós vamos conversar, mas não vai ter retaliação. Não vai ter retaliação. Entendeu? Então, por exemplo, a pessoa pode chegar e falar assim, olha, eu não gostei daquilo que o senhor fez. Tudo bem, tranquilo. O que eu posso fazer? Estou recebendo uma crítica construtiva, pode ser de um filho, da esposa, do marido. Mas o que eu posso fazer para melhorar? Não é levar aquilo dali como uma crítica construtiva. Ah, você vai ver quando eu pegar o tisgano, eu vou parar de te bater quando arrancar sangue, que não sei o que. Vocês não passaram por isso, mas eu passei. Entendeu? Então assim, o diálogo dentro de casa, entre vocês, é necessário. É necessário. Aconteceu alguma coisa na escola, no colégio, aconteceu alguma coisa, como essa história que o Pedro contou, né? Por muito tempo eu não quis contar, eu não quero contar. E por mim eu não conto pra sempre, não vou contar mesmo, entendeu? E quer dizer, ele teve que chegar e cair em si para entender que ele precisava conversar com os pais para que pudesse receber ajuda, né? Então é aquilo que a gente estava conversando antes. O que falta hoje em dia para vocês adolescentes, para a tribo de vocês adolescentes, que são tribais, vocês são totalmente tribais, entendeu? Tribais mesmo, né? O que falta para vocês é pessoas que possam dar a direção correta para vocês. E quais são essas primeiras pessoas? São os seus pais, entendeu? São eles. Cara, volto a falar, se vocês não confiam nos pais de vocês, para que vocês possam confidenciar certas coisas, porque nem tudo vocês vão confidenciar
não vão ter condição de confidenciar. Mas as coisas mais primordiais, não tô bem, tá acontecendo isso comigo, não tô me sentindo bem, eu preciso de ajuda. É bullying, é discriminação, é qualquer tipo de coisa que tá fazendo mal para você diretamente. E você tem que conversar com alguém, e as primeiras pessoas são os seus pais. Você tem que trocar essa ideia, entendeu? Por mais que eles de repente não entendam, por mais que eles não entendam, por mais que de repente eles possam até ter dificuldade de lidar com essa situação, mas a partir do momento que você se sente ouvido, muda, o cenário muda, a imagem da pintura muda, tudo vai ser diferente. Por quê? Porque vocês têm esse apoio que vem de dentro de casa, né? E eu espero que esse rapaz aí, Pedro, ele esteja bem mesmo, né? Se ele não estiver bem aí, né, Miguel? Ele, qualquer hora ele pode vir conversar com a gente, né? Trocar uma ideia, verdade, né? Sempre está disposto, a gente sempre vai estar aberto para trocar uma ideia. Qualquer momento aí, né? Qualquer momento, né? Nós estamos aí para isso, né? Então, meninos, eu acho que por hoje é só. já estamos aí há 1h e... Esse rapaz, o Miguel ajudou bastante esse rapaz semana passada. Glória aí, aleluia. Ó. É isso aí, né? Não é o arcanjo, mas é o Miguel, né? É isso aí. Mas Pedro, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Vai tudo certo. E o rapaz vai ficar tranquilo também? Não, mas é pra ficar tranquilo também, poxa. Cara, todos nós temos todos nós temos dificuldades, temos desafios a enfrentar, sabe? Mas a diferença que vai fazer, Pedro, nas nossas vidas, sempre vai ser os amigos. Às vezes você acha assim, não tenho amigo, mas você tem pessoas que estão do teu lado, que eu não acho que são amigos, que querem ser seus amigos. Mas às vezes a gente fica tão desolado, a gente fica tão chateado com as coisas que acontecem, que a gente se fecha pros amigos, para aqueles que querem ser verdadeiramente amigos, entendeu? Então, esse rapaz aí, esse adolescente que você falou da história, ele tem amigos. Quem disse que é adolescente? Mas é adolescente. Você acha que você tá lidando com quem, depende, cara? vai. Pedro, você acha que você ia me contar um negócio que... tá bom, Pedro, tá, passa amanhã, tá bom? Então, cara, tem amigo. Só que o que falta é abrir o coração, tirar as correntes do coração, derrubar as muralhas que esse jovem aí construiu, para que as pessoas possam entrar, para que possam ajudar a fazer a diferença. Que a maioria de nós, a gente cria muralha, para que as pessoas não entrem. É o Golias. Eu fui ferido, me machucaram em certa área, eu vou construir uma muralha, uma fortaleza, agora ninguém mais me machuca. Da linha de cura também. E automaticamente, sabe o que isso começa a acontecer? Você começa a se fechar tanto que você nem percebe, mas você começa a machucar as pessoas também. Aquelas que tentam se aproximar. Daí a pessoa tá tentando quebrar a muralha pra chegar perto, você tá atacando. Mas não é, aí esse que é o problema, porque não é a pessoa que tá fora que tem que quebrar, é aquele que construiu que tem que derrubar. Entendeu? É como Jesus, é a mesma coisa. Jesus, a porta do nosso coração, a maçaneta é por lá de dentro. Quem tem que puxar a gente. Jesus, ele bate. E quem abre a porta é a gente, não é ele. Ele espera a gente abrir a porta para que ele possa entrar. Então você fala para esse teu amigo, esse teu colega aí, adolescente, que ele tem amigo. Ele não precisa ficar triste, chateado. Poxa, não tenho amigo. Ele tem. E se ele precisar de mais amigo, cola conosco aí que a gente consegue mais amigo. E tem amigo para dar rolê. Mas basta querer derrubar as muralhas que impedem de ter amigo. Entendeu? Conseguiu entender? Vai passar a mensagem para ele? Então beleza. Quero até ver, Então, meninos, eu queria agradecer vocês, tá bom? Por vocês terem vindo aqui, né? Gostei muito do bate-papo. Vamos ter mais. Vamos marcar mais um outro dia, um outro horário aí. Um outro dia, pode ser até nesse mesmo horário, né? Vinculado, que agora tá tendo uma vigília lá embaixo, né? A gente marca esse horário, marca um horário, marca um próximo encontro. A gente pega um tema bem legal e vamos trocar uma ideia. Beleza? Então, Pedrinho, obrigado por você ter vindo, né? Miguel, obrigado também por você ter vindo também. Espero que vocês tenham gostado, né? Que possa ter sido uma experiência muito boa. Agradeço você também que está nos assistindo, né?
que teve essa paciência e essa audiência, né? E pronto, começou. Não pode dar muita trela, né? Obrigado pela audiência aí, pela sua paciência, né? E segunda-feira nós temos aí o episódio número 5, ser com o Ismael e com a Marta, vocês conhecem, né? Com certeza. Um casal novinho aí, né? Acho que tem 18 anos, um tem 18, tem 19, bem novinho. Então com pertence meu aí. Mais ou menos, né? Eles vão estar aí com a gente segunda-feira à noite, às 19 horas. Então, que Deus abençoe, né? Obrigado, meninos. Deus abençoe vocês. Obrigado a você. Qualquer coisa, vocês têm um amigo. Beleza? Pode contar com a gente aí. Beleza. Amém? Deus abençoe. Até segunda-feira, querendo Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe.